2015, uma análise feita pelo IHS, instituição que fornece informações para governos, constatou que o grupo terrorista Estado Islâmico faturou cerca de 80 milhões de dólares por mês. 8 anos se passaram, não temos atualização desses dados, mas o fato é que hoje eles devem estar muito mais preparados. Mas de onde vem tanto dinheiro para financiar uma atividade desse tamanho? Como alguns países e até mesmo o Brasil estão doando dinheiro para terroristas, e como as moedas do futuro colocam montanhas de dinheiro nas mãos dos terroristas. Somos o Geração 01 e no vídeo de hoje você vai saber. De onde vem a fortuna dos terroristas? De acordo com Chuck Hagel, secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Estado Islâmico não seria um grupo terrorista, mas um projeto de Estado com armas sofisticadas, uma ideologia totalitária e recursos abundantes, obtidos por meio de financiamento externo. Para formar um Estado, são necessários um território, um povo, uma cultura para uni-los e grana, muita grana. O financiamento de grupos fortes como o Estado Islâmico e o Hamas não vem apenas de financiamento externo, mas sim de criar uma fonte de extração econômica própria, literalmente extração. O Estado Islâmico controla uma parte importante da indústria do petróleo iraquiano no norte do país. Theodore Karaszak, autor do livro O Mito da Crise do Petróleo, calcula que o Estado Islâmico ganhe por volta de $1 milhão por dia, somente com a exploração do petróleo iraquiano. Os especialistas argumentam que o valor poderia chegar a $100 milhões somado às rendas provenientes do comércio da matéria-prima no Iraque e na Síria. Com uma visão de mercado, o Estado Islâmico vende o barril de petróleo a $30 no mercado negro, usando vendedores na Turquia e na Síria, enquanto o preço internacional supera $100 o barril. É como se tivesse um grupo no Brasil que roubasse e tomasse posse de alguns poços de petróleo, fizesse toda a extração sem pagar nada por isso e vendesse esse petróleo pela metade do preço para movimentar o comércio local. E você, ao invés de pagar R$ 5,00 no litro da gasolina, pudesse comprar pela metade do preço. Interessante, não? Mas devemos levar em conta que essa grana toda veio do roubo das riquezas do país e vai ser usado para fazer uma guerra interna e instaurar um regime totalitário, uma ditadura religiosa. Peter Custers, no livro Questionando o Militarismo Globalizado, indica que muitos governos da região usam a renda proveniente do petróleo para comprar armamento pesado e armas dos Estados Unidos e Europa e poder assim reprimir seus povos. Ou seja, a população civil pode ser reprimida tanto pelo Estado quanto por grupos terroristas. Mas não para por aí. Em Serra Leoa, por exemplo, proliferaram na década de 90 grupos insurgentes que competiam entre si pela exploração e pelo tráfico de diamantes. No Afeganistão, por outro lado, o cultivo da papoula é a principal fonte de renda para o Talibã e outros setores políticos. Já na Colômbia, há diversos vínculos entre grupos insurgentes, paramilitares, políticos e traficantes de drogas. Um estudo do Centro de Análise do Conselho Europeu de Relações Exteriores indica que o Estado Islâmico e outros grupos armados estão instalando um sistema de impostos em áreas conquistadas, ao mesmo tempo em que promovem atividades ilegais como roubo de reservas de dinheiro de bancos locais, contrabando de carros e armas, sequestros e bloqueio de estradas. Uma economia de guerra está tomando conta da Síria, em particular nas zonas controladas pela oposição, criando novas redes e atividades econômicas que alimentam a violência, diz o estudo. Na Síria, o grupo chegou inclusive a desmantelar fábricas inteiras e vender as estruturas na Turquia. Infelizmente, a mercadoria mais valiosa também é negociada: o ser humano. Tráfico de pessoas e sequestros são atividades cada vez mais frequentes entre grupos terroristas, fazendo milhares de vítimas, torturando e assassinando inocentes e indo atrás de pessoas com maior relevância econômica para conseguirem quantias ainda maiores. Maior ao ponto da Al-Qaeda na Península Arábica, baseado no Iêmen, ter ganho $20 milhões dessa forma entre 2011 e 2013. Mas o Estado Islâmico foi além. Só em 2013 estima-se que eles tenham faturado cerca de $45 milhões com sequestros e tráfico de pessoas. E quem doa o dinheiro para o terrorismo? Além desses fundos, tem uma outra fonte tão poderosa e tão suja quanto: o financiamento externo e o apoio de países. O financiamento externo é feito de 3 formas. Primeiro, por pessoas que têm alguma simpatia pela causa dos terroristas, como pessoas endinheiradas que vivem na região, que provavelmente devem ter algum interesse econômico por trás. Segundo, por pessoas que foram expulsas da região e querem usar esses grupos para reconquistar um território perdido. E o terceiro, financiado por países como a Arábia Saudita, Kuwait e o Catar.
último país sede da Copa do Mundo. Esses são os principais doadores de dinheiro para sunitas no combate aos xiitas. Esses grupos rivais dentro do islamismo disputam controle tanto de território físico quanto da hegemonia religiosa no local. Todo esse apoio é uma das raízes do sucesso econômico do Estado Islâmico, afirma o jornalista Patrick Cockburn. No Kuwait, por exemplo, o sheik pede abertamente doações para a guerra na Síria e declara abertamente de quanta grana precisa. A ironia de tudo isso é que os governos pedem apoio, argumentando e dando a esperança à população de que, ajudando dessa forma, eles estão contribuindo para a busca pela paz. E mais irônico que isso é que alguns dos principais aliados dos Estados Unidos no Golfo são justamente esses países que permitem que a população doe para grupos terroristas. Mas e o seu dinheiro? Já foi parar de alguma forma em mãos erradas? Será que o Brasil financiou o Hamas? Não precisamos ir para outro continente para ver que essa realidade acontece por aqui. A ONU, por exemplo, não classifica alguns grupos como terroristas. Os que são oficialmente declarados pela ONU são o Boko Haram, Al-Qaeda e o Estado Islâmico. O Hamas e o Hezbollah, por exemplo, não estão nesta classificação, mesmo com a invasão do Hamas ao território de Israel em outubro de 2023. Inclusive, nesse evento, a ONU fez um incrível trabalho e apoio humanitário de colocar um post dizendo: em conflitos, os cidadãos pagam o maior preço. Guerra não é a resposta, precisamos de paz. Realmente, um trabalho honroso. Por conta dessa postura da ONU de não considerar o Hamas como um grupo terrorista, o Brasil surfa na mesma onda que a ONU e também não considera o Hamas como um grupo terrorista. Por conta disso, o governo foi acusado de financiar indiretamente o Hamas em 2010, quando o governo brasileiro fez doações de 25 milhões de reais em nome do Partido Fatah, partido esse que controlava a região da Síria naquele momento. Em 2023, 13 anos depois, quando o Hamas atacava Israel, essa causa voltou à tona e a população começou a questionar para quem realmente tinha ido esse dinheiro. O governo alegou que essa verba não é destinada ao terrorismo, e sim para a ajuda humanitária da região da faixa de Gaza. Mas, claro, o Brasil já tem um histórico de dar dinheiro para políticas totalitaristas, como na Argentina, Venezuela e Cuba. Por conta disso, a dúvida permaneceu no ar. E como as novas tecnologias colocam mais dinheiro nas mãos dos terroristas? Além de todas as fontes que já citamos, a Interpol destaca que as moedas digitais vêm sendo uma das grandes fontes de financiamento ao terrorismo. O sistema financeiro, cada dia mais digitalizado, possibilitou que as transações ficassem mais simples e também mais simples de serem rastreadas. Assim, quando você faz uma transferência no seu banco, essa instituição financeira é obrigada a manter o registro de transação por alguns bons anos, para prevenir principalmente a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Mas muitas vezes a população quer menos intermediários, quer cada vez menos o Estado colocando a mão no seu bolso. E é aí que entram as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, que você não tem um governo que controla e acessa o seu dinheiro. O sistema não tem centralização em um país específico. Isso permite mais liberdade para transacionar. E foi justamente assim que os terroristas fizeram centenas de milhões em doações. O Hamas e o Jihad Islâmico Palestino, dois grupos terroristas que atuam nos territórios palestinos, receberam cerca de 134 milhões de dólares, cerca de 680 milhões de reais em criptomoeda nos últimos meses, de acordo com reportagem dos jornais The Telegraph do Reino Unido e Wall Street Journal dos Estados Unidos. Alguns dos números divulgados foram os seguintes: entre agosto de 2021 e junho de 2023, a Jihad Islâmica Palestino recebeu cerca de 93 milhões em criptomoedas, de acordo com uma análise da consultoria Elliptic. Nos últimos 18 meses, o Hamas recebeu cerca de 41 milhões de dólares, segundo a BitOK, uma empresa israelense que rastreia movimentações em criptomoedas. No entanto, também é possível rastrear a atividade com criptoativos. Em abril de 2023, o Hamas chegou a anunciar nas redes sociais que estava suspendendo as doações com criptomoedas porque haveria problemas para a segurança dos doadores. Uma suspensão, pelo menos temporária. Mas como parar esse rio de dinheiro desaguando em mar aberto? Para conter e tentar frear o terrorismo, o Parlamento Europeu adota algumas das seguintes medidas: controle de fronteiras aumentando a segurança e o grau de inteligência das operações, com o registro de passageiros, rastreamento dos cidadãos europeus que moram em países como Iraque e Síria e tenham possíveis ligações com grupos terroristas, aumento de troca de informações entre os países que combatem o terrorismo. Mas o que mais fortalece o terrorismo atualmente são os mais difíceis de controlar: o dinheiro e a informação.
O sistema financeiro global age em conjunto para prevenir o financiamento ao terrorismo, juntamente com a lavagem de dinheiro. As instituições financeiras precisam manter dados de transações dos clientes e informar ao Banco Central e ao COAF caso você, por exemplo, fizer um saque de dinheiro em espécie fora do seu padrão de movimentação. Com isso, sua movimentação financeira é rastreada pelo sistema de inteligência do COAF. Mas com tecnologias blockchain atualmente, não é tão fácil esse rastreio. Isso porque as criptomoedas não estão centralizadas e não passam por um governo controlador. Isso pode ser bom para garantir a liberdade econômica em países como Argentina e Rússia, mas péssimo por vias erradas, já que fica mais difícil restringir contas. No ataque do Hamas a Israel, o governo de Israel usou a Binance, uma das maiores corretoras criptos do mundo, e bloqueou mais de 100 contas vinculadas a pessoas suspeitas, impedindo sua movimentação. Essas contas continham mais de $800 mil em criptoativos. Mas isso só aconteceu depois do ataque, quando o Hamas já estava armado, preparado e já tinha se posicionado como uma grande ameaça ao povo de Israel. Mais valioso que o próprio dinheiro é o ativo mais valioso do século XXI, a informação. Grupos terroristas têm forte propaganda ideológica, mostrando sua causa, engajando pessoas para atuarem em financiar um projeto e recrutando jovens para se tornarem guerrilheiros. Eles ostentam para mostrar seu poder e também aterrorizam para mostrar que não estão de brincadeira. O Facebook e o Google têm medidas de inteligência artificial e controle de dados para evitar o engajamento em posts que representam armamento, apologia à violência e, consequentemente, o terrorismo. Mas em um mundo em que tudo se espalha tão fácil como o vento, será que a tentativa de censura surte tanto efeito assim? Isso é você quem vai nos dizer. Você acabou de assistir um mini documentário do Geração 01. Nosso propósito é reunir 1% dos que irão prosperar nessa geração. Se inscreva no canal para fazer parte desse movimento, curta, compartilhe o vídeo com quem também gostaria de evoluir e comente o que mais fez sentido para você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.